Vamos lá, parágrafo 170. Os membros independentes são para si. Aqui é necessário a gente fazer uma distinção. A distinção clássica entre para si e em si, na literatura dialética, eu acho que ela é legada ao Lukács, no último capítulo da História e Consciência de Classe, quando o Lukács está discutindo uma classe para si e uma classe em si. Em termos, assim, resumindo ali, uma classe em si, ou o proletariado em si, ele seria o produto da sociedade capitalista. Esse monte de gente que trabalha, que tem que vender o salário que tem que vender a força de trabalho para conseguir se reproduzir. E a classe para si é quando essa classe toma consciência de si e se organiza. É quando ela toma uma espécie de corpo, quando ela se compreende como classe. Que aí seriam os sindicatos ou os partidos, ou qualquer organização ou agremiação proletária. Essa é a definição clássica. Não me parece que aqui a gente deva entender esse para si como o bicho, que eu chamei ele no parágrafo anterior de bicho, tomando consciência de si. Ou como um organismo, né? Bicho pode ser a bactéria, a árvore, ou o leão, a zebra, tanto faz. Esse para si, eu acho que existe simplesmente para explicar aqui nesse momento que o ser, dentro dessa totalidade não totalizada, que é o campo da vida, o bicho, ele se recusa servir de meio para o outro. A manutenção da vida, ou a manutenção, o desejo, ele é exatamente aquilo que luta contra a dissolução no meio, porque o ciclo da vida ele pressupõe a nossa dissolução no meio. Por qual meio? Pela morte. Mas aqui o que o Hegel está querendo dizer, eu acho que com esse para si, é um para si um pouco rudimentar, um para si mais fraco do que o para si da organização do proletariado. Eu acho que o que ele está querendo dizer com esse para si aqui é simplesmente um bicho que tenta manter a sua integridade corporal, tenta manter a sua integridade de organismo, né? Já dado que o bicho nunca vai ter essa consciência, essa concepção, ou melhor, esse registro de si enquanto um agente. Só quem tem um registro de si enquanto agente seriam os seres humanos. Por quê? Porque eles dizem eu. Esse é um assunto um pouco mais extenso, mas fica aí uma pista, caso alguém se interesse por isso. Então vamos lá. Os membros independentes são para si, isto é, se recusam a se dissolver no meio, se recusam a morrer. Mas esse ser para si é antes, imediatamente, sua reflexão na unidade. Então esse X ele é uma espécie de reflexão na unidade que é esse campo da vida. Então X, Y, Z, W. Tem 4 organismos aqui. Imediatamente sua reflexão na unidade. Quer dizer, eles só são para si, eles só têm uma integridade de organismo na medida em que eles estão colocados nessa ecologia que o Hegel chama de vida. Nessa ecologia porque cada organismo aqui eles têm uma espécie de vinculação a essa unidade aqui que o Hegel chama de vida. Como essa unidade é, por sua vez, o fracionamento em figuras independentes. Então, essa unidade é, por sua vez, o fracionamento em figuras independentes. Então, cada um essas figuras independentes são os organismos, os bichos, que eu estou chamando de bicho. Então, cada organismo aqui, ele tem uma relação com essa totalidade. A gente pode usar, tipo, natureza, para chamar essa totalidade não totalizada, mas que o Hegel chama de campo da vida. Então, cada organismo, ele é uma fração de todo esse campo da vida, desse campo do vivo, mas, ao mesmo tempo, ele é uma fração que se recusa se dissolver nesse campo do vivo. Porque a dissolução no campo do vivo é a morte. Mas esse para si é imediatamente sua reflexão na unidade. Como essa unidade é, por sua vez, o fracionamento em figuras independentes. Então, cada um reflete aqui na unidade, e depois essa unidade é o fracionamento em cada um desses. A unidade se fracionou por ser unidade absolutamente negativa ou infinita. Unidade absolutamente negativa ou infinita quer dizer que essa unidade ela se recusa a qualquer tentativa de totalização. Qual que é uma diferença entre o campo da vida e um campo aberto, um campo que não é totalizável, um campo inconsistente, para um campo consistente? O campo consistente que é totalizável é o que o Hegel vai chamar de espírito. Então a tal da fenomenologia do espírito é a fenomenologia de um campo, de uma totalidade totalizável, ao passo que isso que o Hegel está chamando de vida é uma totalidade não totalizável, absolutamente negativa ou infinita.
né, uma outra totalidade totalizável, que é o modo como Hegel termina essa bagaça, que é o tal do espírito absoluto, ou saber absoluto. Na verdade, saber absoluto. É saber ou espírito? Nem lembro. Saber absoluto. O saber absoluto é uma totalidade totalizada. Ao passo que o campo da vida é esse todo que não se compreende a si mesmo, digamos assim. A unidade se fracionou por ser unidade absolutamente negativa ou infinita e, por ser ela o subsistir, também a diferença tem independência somente nela. Por ser ela o subsistir, quer dizer que a natureza, ou que o campo da vida, está simplesmente jogado aí. A natureza não se pensa a si mesma, a natureza não tem planos, não tem projetos. Ela segue esse projeto cego de continuar sendo a natureza. Então, bom, há discussões hoje, principalmente por parte do Bruno Latour e algumas cosmologias ameríndias e tal, mas assim, isso não tem nada a ver com Hegel, eu só estou pontuando que existe quem quiser se enveredar por essa celeuma. A unidade se fracionou por ser unidade absolutamente negativa ou infinita, e por ser ela subsistir, também a diferença tem independência somente nela. Então, por ela estar derramada aí, a independência desses organismos aqui só se mantém, a diferença de um e outro só se mantém se eles estiverem colocados nesse grande campo da vida. Essa independência não se manteria, cada um não seria uma espécie de para-si rudimentar se eles fossem produtos minerais, se fosse um monte de rocha. Não, só há essa independência porque cada um se reflete nesse campo aberto que é a vida, e cada um se refletindo nesse campo aberto, eles conseguem se manter como figuras independentes, conseguem ser uma fração da vida. Então agora nós os vemos, esses organismos, como uma fração da vida, um fracionar da vida, um pedaço de tudo isso que é a vida, mas por enquanto, e um pedaço que quer se manter enquanto apartado disso tudo que é a vida. Ele quer se manter enquanto apartado disso tudo que é a vida, exatamente porque ele não quer servir como um meio para outrem. Ou ele ainda não entrou exatamente em relação com outrem. Agora ele vai começar a entrar, eu acho que é agora. Essa independência da figura se manifesta como algo determinado para outro, posto que é uma fração. Então essa independência da figura, do bicho, ela se manifesta como algo determinado, como sendo um bicho, só que ele só é um em relação ao outro. Então esse aqui só é isso aqui em relação a isso aqui só é isso aqui em relação a isso aqui, isso aqui só é isso aqui em relação a isso aqui, isso aqui só é isso aqui em relação a isso aqui. Se a gente quiser, a gente pode pôr uma... tá bom assim. Só se manifesta como algo determinado para outro. Então só há um indivíduo porque há um outro indivíduo ali que diferencia desse, e todos esses indivíduos que são a fração da vida, eles acabam e todos esses indivíduos são uma fração da vida, posto que é uma fração. Então assim, essa independência da figura se manifesta como algo determinado para outro, posto que é uma fração. E assim, o suprassumir do fracionamento ocorre mediante o outro. O que é o suprassumir do fracionamento? O cancelamento do fracionamento, ou o cancelamento e manutenção do fracionamento. O que a gente pode pensar como cancelamento e manutenção do fracionamento? É os indivíduos, as figuras, entrando em relação umas com as outras. Então o leão vai comer a zebra, que vai querer se negar a ser comida pela zebra. A zebra vai querer comer toda a grama do mundo, mas a grama do mundo está numa relação, vamos por exemplo, complicada com a zebra, porque ao mesmo tempo que a grama quer ser comida pela zebra para espalhar as sementinhas dela pelo mundo, ela não quer ser comida totalmente pela zebra. Por sua vez, a bactéria vai comer o leão, a bactéria vai comer a zebra, enfim. É esse ciclo ecológico que nós estamos tratando aqui. Então, assim, o suprassumir do fracionamento ocorre mediante o outro. Então, uma espécie de relação de negação e conservação, que é esse suprassumir, acontece somente mediante um outro. Mas esse suprassumir está nela mesma. Mas esse suprassumir está nela mesma, na figura. Porque justamente aquela fluidez é a substância das figuras independentes. Então, mas esse suprassumir, essa tentativa de negar o outro, ou essa relação complicada de negação e conservação, uns em relação com os outros, está na própria figura, porque a figura tem desejo. Porque justamente aquela fluidez é a substância das figuras independentes. O que é essa fluidez que é a substância independente das figuras? A gente pode pensar essa fluidez como esse desejo que passa de um organismo para o outro, esse buraquinho vazio
que permeia todo o campo da biologia, todo o campo da vida. E falar desse buraquinho que permeia todo o campo da vida não é um negócio exatamente gratuito aqui, porque tem um teórico chamado Terence Deacon que ele definiu, ele é recente, mas ele vem definindo a unidade epistemológica da biologia a partir do vazio. Então o vazio para ele, que eu não sei se chama... acabei de esquecer como é que chama o vazio para o Terence Deacon. Mas esse vazio seria exatamente, esse vazio que quer se manter vivo, seria exatamente aquilo que o Terence Deacon utiliza como unidade fundamental da biologia, e não necessariamente autogene, e não necessariamente a célula. Então o autogene seria o objeto por autogene de autogerativo, né? De manutenção da vida, de um organismo que quer se manter enquanto a si mesmo e se manter enquanto espécie. Então o autogene, e ao mesmo tempo o autogene dentro de uma ecologia, é aquilo que quer manter aquele sistema ecológico operante. Então, o autogênese seria a unidade mínima da biologia. Enfim, mas esse suprassumir está nela mesma, na figura, porque justamente aquela fluidez, o autogênese, aliás, aquela fluidez é a substância das figuras independentes. Então, a gente pode ver assim, que o desejo para o Hegel, mas esse autogênese é a substância de todas as figuras independentes. Ora, essa substância é infinita. Se a gente for pegar o Terence Deacon, ela é infinita porque ela é vazia. É um vazio que tenta se replicar, que tenta se dar manutenção para si mesmo. Ora, essa substância é infinita. Logo, a figura é o fracionamento em seu subsistir mesmo, ou o suprassumir de seu ser para si. Logo, então vamos lá. Então, a figura então, é o fracionamento em seu subsistir mesmo. Então, é a manutenção do fracionamento. Então, eu quero me manter como um sujeito independente, como um sujeito vivo. É o fracionamento em seu subsistir mesmo, ou suprassumir de seu ser para si. Então, quer dizer, eu tenho meu ser para mim aqui, eu sou um bicho, só que eu quero conseguir continuar sendo esse bicho dentro da minha integridade. Eu consigo continuar sendo esse bicho dentro da minha integridade como? Me negando e me conservando. Como que eu me nego? Eu vou e me transformo na medida em que eu consumo o ambiente, mas na medida em que eu consumo o ambiente, eu dou perpetuação para mim mesmo enquanto indivíduo. Eu dou manutenção para mim mesmo enquanto indivíduo. Por hora isso basta.